Teoria da Gestalt. Licenciatura em Ciências Biológicas. Disciplina Psicologia da Educação. Professor Dr. Leonardo Finelli. Tutora presencial Realina Figueiredo. Somos alunos do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Almenara. Os membros deste grupo são Glaucia Assunção, Jones Leal, Luana Rodrigues, Renan Ribeiro, Ricardo Rodrigues, Vitória Ingrid e eu, Joaquim Júnior. De introdução traremos origem, tradução, movimento e objetivos. Uma das correntes teóricas na psicologia tem o nome Gestalt, que é de origem alemã. O termo mais próximo traduzido para o português seria forma ou configuração. Esse movimento buscava respostas científicas para as questões que envolviam o processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, oferecia uma reação às teorias de condicionamento, através da análise dos efeitos da percepção. Nossos objetivos para um melhor aproveito deste trabalho serão compreender a contribuição da teoria da Gestalt para o processo de aprendizagem humana e conhecer as bases conceituais da teoria da Gestalt. Os primeiros estudos. Até meados do século XIX, os problemas e temas da psicologia eram estudados pelos filósofos, passando a serem estudados pela fisiologia e neurofisiologia. Como resultado desses estudos, houve a formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, atribuindo a esse sistema a produção do pensamento, das percepções e dos sentimentos humanos, ou seja, do psiquismo humano. Nessa época, para se conhecer o psiquismo, estudou-se o funcionamento do cérebro através da fisiologia, da neuroanatomia e da neuropsicologia, pela necessidade de mensurar o fenômeno psicológico para se construir como ciência. Os fisiologistas, através da psicofísica, por exemplo, passaram a estudar a fisiologia do olho e a percepção de cores, como o psicólogo e filósofo Ernst Mach, que viveu de 1838 a 1916, considerado antecessor da psicologia da Gestalt, que fazia estudos das sensações, ou seja, do dado psicológico, sobre o espaço e a forma, ou seja, do dado físico. Whitman e Kuller, respectivamente, que viveram de 1880 a 1941 e 1887 a 1967, foram os que iniciaram os estudos sobre percepção e sensação de movimento, criando uma teoria propriamente psicológica. Esses gestaltistas queriam compreender os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, ou seja, como um estímulo físico é percebido pela pessoa como uma forma diferente do que é na realidade, como por exemplo na figura 1 no próximo slide. Para a teoria da Gestalt, o conhecimento se produz porque existe no ser humano uma capacidade interna, inata, que predispõe o sujeito ao conhecimento, contrapondo-se ao behaviorismo, para o qual o conhecimento dos indivíduos é resultado de estímulos do meio. Para os gestaltistas, entre o estímulo do meio e a resposta do indivíduo, ou seja, o comportamento, existe o processo de percepção, que é a capacidade por meio da qual o indivíduo estrutura a realidade, assim criando uma configuração. A teoria da Gestalt se baseia em leis de percepção humana das formas para a compreensão das imagens e ideias. Segundo essas leis, os elementos constitutivos são agrupados de acordo com as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade e outras que veremos a seguir de forma resumida. Pregnância ou boa forma, semelhança ou similaridade, proximidade, continuidade, fechamento e experiência passada. Pregnância ou boa forma. Nossa percepção do mundo tende a se organizar e a se equilibrar para solucionar problemas. Por exemplo, quando olhamos para a figura 2, primeiro percebemos um rosto por inteiro, depois identificamos suas partes. Segunda lei, a semelhança e a similaridade. Observe, os objetos similares tendem a se agrupar. O rosto na figura 2 se destaca no fundo, mesmo sendo da mesma cor. Em terceiro, a gente traz a proximidade. Os elementos
são agrupados de acordo com a distância em que se encontram uns dos outros. Elementos que estão mais perto de outros numa região tendem a ser percebidos como um grupo, mais do que se estiverem distantes de seus similares. Por isso, no cartaz, identificamos, num olhar mais atento, as várias partes que compõem o rosto. Os olhos, os lábios, entre outras coisas. Temos também a continuidade. Esta está relacionada à coincidência de direções, ou alinhamento das formas dispostas. Isso facilita a compreensão. Os elementos harmônicos produzem um conjunto harmônico. Compreendemos qualquer padrão como contínuo, mesmo que ele se interrompa. É o que nos faz ver, entre aspas, a pele da pessoa como algo contínuo, mesmo com todos os buracos das letras. Temos também o fechamento. Esse é o princípio de que a boa forma se completa. Fecha-se sobre a si mesma, formando uma figura delimitada. É como se completássemos visualmente um objeto incompleto. Tendemos a completar a figura, ligando as áreas similares para fechar espaços próximos, as bochechas, a língua, entre outros. Por fim, temos a experiência passada. A associação aqui sim é imprescindível, pois certas formas só podem ser compreendidas se já a conhecemos ou se tivermos consciência prévia de sua existência. Por isso vemos um rosto humano no cartaz e não de um animal. Essas são as nossas referências bibliográficas. Book Campos Coutinho. E por fim, recebo o agradecimento de todo o grupo. Muito obrigado.